A terça-feira foi de movimentos importantes no bastidor colorado, enquanto o elenco ainda está de folga para voltar à preparação, pensando na grande final do Campeonato Gaúcho no próximo final de semana. A janela de transferências se encerrou e o Inter faz uma aposta arriscada, não trazendo nenhum zagueiro para esta janela e apostando na vinda de um jogador mais experiente no meio do ano. A gente atualiza a repercussão do embate feito pelo Internacional junto à Federação Gaúcha de Futebol. Uma reunião aconteceu na sede da federação com o chefe da comissão de arbitragem e o saldo foi considerado positivo. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 3 de março de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira, tá? Dia de folga para o grupo de jogadores, ainda não se reapresentaram pensando na grande final do Campeonato Gaúcho. A reapresentação acontece justamente nesta quarta-feira, onde aí sim o técnico Paulo Pesolano vai começar a buscar a solução do problema que ele tem com a expulsão de Bernabé no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Ele vai precisar encontrar um substituto, o mais cotado é o Bryan Aguirre, mas isso a gente vai ter ideia mesmo a partir dessa quarta-feira, tá? Sobre a decisão, eu gravei um conteúdo na tarde dessa terça-feira explicando detalhes do que revoltou Paulo Pesolano, que se mostrou bastante motivado para essa final na entrevista coletiva pós-jogo, onde ele promete, inclusive, que o Inter vai virar o jogo e que o Grêmio que se prepare. E algumas situações de postura dos jogadores do Grêmio incomodaram Paulo Pesolano. Eu relatei isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal. Mas é claro que o bastidor dessa partida, ele está esquentando cada vez mais também pelas repercussões das reclamações feitas pelo Internacional em relação à arbitragem. E essa terça-feira foi um dia importante para isso, tá? Pela manhã, o vice-jurídico do Inter, o Jorge Oliveira Filho, esteve presente no AM Colorado. E na entrevista, o Jorge Oliveira Filho falou sobre questões jurídicas do Inter e protestos jurídicos que o Inter está fazendo em relação a esse Campeonato Gaúcho. O Jorge explicou, por exemplo, que o Inter havia adotado uma estratégia diferente do ano passado, que é agora a estratégia de não reclamar publicamente. O Inter fez todas as ações junto à Federação Gaúcha de Futebol no bastidor, conversando com o presidente Luciano Oxman, conversando com a comissão de arbitragem, apontando de maneira privada aquilo que o Inter entendeu que fosse algum tipo de equívoco e que tivesse prejudicado o Internacional e que não resolveu, porque o Inter se sentiu prejudicado nesse jogo de ida pela final do Campeonato Gaúcho e que agora está indo a público se manifestar, mas foi por isso que o Inter não fez reclamações públicas, por exemplo, em relação à arbitragem, tá? Mais tarde, o Vitor Grumberg, vice-presidente do Conselho de Gestão, do Internacional, e que está ocupando o cargo de vice-presidente de futebol, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Guaíba. E nessa entrevista, o Vitor Grumberg confirmou que houve uma reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a portas fechadas, de Vitor Grumberg, Fabinho Soldado, representando o Internacional, e Leandro Voaden, que é o chefe da comissão de arbitragem do futebol do Rio Grande do Sul. E o que Vitor Grumberg deixou escapar é que, nesta reunião, o Voaden concordou com muitas das reclamações feitas pelo Internacional. Ele não quis especificar exatamente o que, mas houve a concordância por parte da Federação Gaúcha de Futebol, que, de acordo com o Vitor, recebeu muito bem o Inter, acolheu muito bem o Inter e ouviu as reclamações que a direção colorada tinha em relação à arbitragem do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O Inter encerra a sua reclamação aqui com essa ida até a Federação Gaúcha de Futebol e agora vai para o jogo da volta, que está em meio ao ambiente de fato muito quente, tá? Terça-feira marcou o fim da janela de transferências e aí aqui a gente tem um balanço fechado e os últimos movimentos feitos pelo Internacional. E o último movimento foi um movimento de saída, porque Kehler está emprestado. O goleiro Kehler, que havia sido emprestado nas últimas temporadas, esteve no Ceará no último ano, voltou para o Inter, estava treinando, agora
não está no elenco do Internacional. Ele foi emprestado para o Coritiba, onde vai disputar o Campeonato Brasileiro. Vínculo de empréstimo até o final do ano, um jogador que não foi aproveitado em nenhum momento durante a temporada e que agora vai buscar este espaço no Coritiba. O Inter gostaria de ter liberado outros atletas, o Richard, o Cleiton Sampaio, o próprio Juninho, mas não aconteceu. Não veio propostas do futebol brasileiro por esses jogadores. Só do exterior agora, para que haja a liberação deles para outros mercados. No futebol brasileiro, essa porta ela se fechou com o encerramento da janela, algo que o Inter lamenta. Mas também o Inter encerrou a possibilidade de contratar novos jogadores nesse período do campeonato. E o Inter tinha a ideia de contratar um zagueiro ainda nesse primeiro semestre, o que não vai acontecer. O Inter arrisca e vai com este elenco de zagueiros até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece em junho. O Inter só vai trazer um zagueiro na metade do ano. O que é uma escolha arriscada, mas foi o que o Inter entendeu. E aí existem algumas justificativas. O mercado está inflacionado, não está apresentando boas opções para essa janela, e o Inter está apostando na janela do meio do ano, para corrigir as rotas relacionadas a zagueiros. E aí o Diego Carlos, de 32 anos, do Como da Itália, é o principal reforço que o Inter vai buscar nessa janela de metade da temporada, tá? Por último, informação importante sobre uma reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu na segunda-feira, tá? Os conselheiros, na primeira reunião desse ano, aprovaram e aclamaram a realização e construção da estátua do Abel Braga, que vai estar no estádio Beira-Rio. O projeto foi apresentado para os conselheiros e foi aclamado pelos conselheiros, obviamente não seria diferente. E um ponto importante é sobre o Campeonato Brasileiro de 2005. O Conselho Deliberativo do Inter ouviu os avanços relacionados a esse tema, que envolvem principalmente um relatório feito pelo Leonardo Gaciba, que aponta que os jogos que foram anulados pelo STJD, alguns não tiveram influência da arbitragem, e isso faria com que o Inter fosse campeão brasileiro se alguns desses jogos que não tiveram influência da arbitragem, de acordo com o relatório do Gaciba, não fossem anulados. E o Inter vai buscar pleitear isto agora junto à CBF, e o Conselho Deliberativo deu aval para que o Inter faça isso. Avanços vão acontecer a partir dessa semana, em função também desta aprovação do clube no Conselho Deliberativo, para que essa pauta seja tocada para frente e o Inter possa ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Para fechar, vamos falar aqui de KTO. Nessa quarta-feira tem a primeira partida da final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino. Obviamente, o Palmeiras é muito favorito, tá? Mas dá para fazer uma fezinha no Novo Horizontino, quem sabe uma zebra. Joga lá na KTO, com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca o dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!